Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus com todos. Mais uma semana, mais um dia. Como tá passando rápido? Nossa sétimo capítulo aí do livro de Apocalipse. Espero que Deus tenha te abençoado, que Deus esteja aí falando com você, que isso tenha sido de grande valor aí para sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, bora lá, sem mais delongas. Queria começar aqui. Nós estamos falando então do capítulo 7 e antes de falar do capítulo 7 eu queria só recapitular que nós falamos um pouquinho no capítulo 6, né? Então, nós introduzimos no capítulo anterior que a partir de agora, Deus vai revelando, né, o que vai acontecer. Então, são os capítulos cronológicos e na sequência ele dá uma pausa para explicar ou para responder algumas perguntas que surgem em relação ao que foi falado. Então, no capítulo 6 nós tivemos toda a sequência ali de acontecimentos, né? Os cavaleiros, e os selos que vão sendo abertos. E agora no capítulo 7 então, inicia-se a explicação, porque o capítulo anterior ele termina com um questionamento, ele termina com uma dúvida. Qual que é a ênfase desse capítulo? A ênfase é explicar, então, o capítulo anterior e mostrar para nós, né, para dar uma tranquilidade para nós, ou para acalmar o nosso coração, acalmar a nossa ansiedade, que Deus ele vai nos libertar, ou que ele nos liberta, né? Porque isso acontece nos dias de hoje também, né? Trazendo para os dias de hoje. É uma palavra para o presente, mas ela é uma palavra, sobretudo, para o futuro, mas que Deus nos protege e vai nos libertar durante as tribulações que vão se sucedendo aí na nossa vida, né? O capítulo anterior, então, ele termina com uma pergunta, né? Então, o que será que Deus está planejando fazer? Quem vai livrar, né, as pessoas da grande tribulação, né? E é uma tribulação que acabou de começar, né? Então, até o capítulo 6 nós não tínhamos essa visão. Então, no capítulo 6 é o início de tudo isso. Então, esse período da grande tribulação, nós já dissemos aqui, ele vai durar 3 anos e meio. E, então, o capítulo 6 termina com essa pergunta: o que Deus está planejando fazer no meio desse caos, no meio de tudo isso, no meio desse furdunço que vai virar a Terra, né? E eu queria aproveitar aqui e já começar lendo para os irmãos, então, Apocalipse 7. Eu vou ler do 1 ao 3. Acompanhe comigo na sua Bíblia, tá? É muito importante que você não só escute esse áudio, mas para você, de fato, guardar essa palavra no seu coração, eu recomendo que você esteja com a sua Bíblia, que você esteja com a caneta, que você esteja com o marca-texto, e você vai fazendo anotações aí na sua Bíblia, né? Então, tudo aquilo que Deus falou, que chamou atenção para você, você vai anotando aí do ladinho, para que quando você venha ler isso no futuro de novo, você venha conectar tudo isso, né? E Deus que renova a sua palavra, né? Venha trazer à memória aí o que ele falou e aí o que ele vai falar e isso vire aí uma bênção na sua vida. Então, depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos e para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Amém? Então, introduçãozinha aí, início do capítulo 7, né? É o que nós acabamos de ler aqui, então, do verso 1 até o verso 3. Então, o que nós concluímos aqui, irmãos? Que nenhuma das coisas que vão acontecer ali no capítulo 6 que nós falamos, dos cavaleiros, o anticristo, enfim, vai iniciar sem antes Deus marcar, sem antes Deus selar quem são os servos dele.
né? Então, nenhum daqueles eventos catastróficos, eventos é, tri, 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 tribulacion, eventos de tribulação, na verdade, eles vão acontecer, eles vão iniciar sem que Deus marque os servos dele, né? Sem que Deus marque os seus filhos, né? Então, o que que significa selar a testa dos servos do nosso Deus, né? Esse é o selo aos santos e não significa que eles não sofrerão martírios, ou que eles não sofrerão perseguições, ou que eles não, de alguma forma, serão afetados pela fome, pela crise econômica, enfim, por todos aqueles fatos que nós falamos que ia acontecer, né? Mas significa que os juízos de Deus não têm como finalidade atingir aqueles que são deles. É como se a gente tivesse, de alguma forma, protegido ali, né? Então, aquilo que Deus vai permitir que aconteça na terra não tem como finalidade tocar os santos, ou não tem como finalidade influenciar os santos. E aí, santos entende-se todos os filhos, entende-se Israel como país, entende-se a igreja que está inserida aqui nesse contexto daqueles que são seus. Continuando, do 4 ao 8, diz assim: Então ouvi o número do que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, Gade 12.000, Aser 12.000, Naphtali 12.000, Manassés 12.000, Simeão 12.000, Levi 12.000, Issacar 12.000, Zebulon 12.000, José 12.000, Benjamim 12.000. E aí, o que que significa tudo isso? O que que significa será tudo isso, irmãos? Então, se a gente ir somando aqui os 12.000, 12 vezes 12, né? Dá 144.000, né? Serão 144.000 judeus convertidos que serão selados, né, no início da tribulação, né, e eles vão estar ali no olho do furacão, ou seja, dentro de Israel, onde todas as coisas vão acontecer, né, Israel, cidade de Jerusalém, mas mesmo estando ali no olho do furacão, eles vão estar protegidos, eles vão estar ilesos, né, diante de todos os acontecimentos que vão acontecer, né? Isso só prova, irmãos, que Deus ele faz uma distinção, então, do seu povo, né? Semelhante ao que aconteceu lá no Antigo Testamento, nas pragas, né? Então, havia uma marca ali que protegia o seu povo. E aí, deve estar uma pergunta aí no seu coração, né? Porque você deve estar pensando assim, pô, mas alguns minutos atrás o Douglas falou que todos os filhos estão protegidos, mas agora ele fala que serão os 144.000. E aí, será que é só isso? Né? Não, irmãos, de maneira nenhuma, né? Aquilo que Deus faz com o povo de Israel, Deus também faz com a igreja dele, né? Então, esses 144.000 é só um exemplo de como Deus faz distinção daqueles que são deles e daqueles que não é dele, né? Então, eu citei aqui, né, um livro de Êxodo, eu citei aqui a praga dos Egitos, né, praga do Egito, mas lá em Êxodo 8, do 22 ao 23, diz assim, ó, mas naquele dia separarei a região de Gozém, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim, você também ficará sabendo que eu, Senhor, estou no meio daquele país. Farei a diferença entre meu povo e o seu povo. Este milagre vai acontecer amanhã. Então, é importante a gente relembrar que lá em Gozém não teve saraiva, não ficou escuro, não teve piolho, não teve úlcera, não teve as rãs, não teve as águas se transformando em sangue, não teve morte dos primogênitos, né? Então, o povo de Deus não sofreu os juízos, as pragas que Deus mandou sobre o Egito, né? Então é isso que a gente pode esperar, é isso que nós podemos experimentar, né? Ter a certeza, ter a fé que nós iremos experimentar
é quando a gente estuda aqui o livro de Apocalipse, né? Então, Deus protege o seu povo durante os eventos da grande tribulação, né? É importante isso, né? Porque há diversas linhas de raciocínio, né? Há diversas linhas de estudo. Pré-tribulacional, então Deus vai levar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, ou os mid-tribulacionais, é que no meio da grande tribulação, Deus vai e tira a sua igreja aqui da terra, né? Arrebata aqueles que são seus. Há uma outra linha que diz do pós-tribulacional, né, que Deus vai manter todo o seu povo aqui na terra durante a tribulação, e só depois, quando ele estiver prestes a voltar, é que ele vai arrebatar aqueles que são seus. São linhas de estudo. E se você pegar e entrar no detalhe de todas essas linhas de estudo, nós vamos ficar com dúvida. Talvez você vai tender mais para um lado ou mais para o outro, né? A gente não quer aqui, talvez, impor um algo para você e falar assim, você tem que acreditar nisso, né? Até mesmo porque, irmãos, na prática, se é pré, pró, mid, não faz diferença. A diferença é que Deus protege o seu povo, independente da situação, independente da circunstância. Então, esse selo representa o quê? O cuidado de Deus para com os seus, né? Deus vai proteger os judeus em Jerusalém? Sim. Lá na terra de Israel, aqueles que estarão no olho do furacão? Sim. Deus vai proteger nós que somos os gentios, que estaremos aqui no Brasil, né? Ou em qualquer outra parte do mundo, sim, também estará protegido, né? Deus vai proteger todas as tribos que ele relata ali literalmente nos versos que nós acabamos de ler, do 5 ao 8, sim, né? Ele vai proteger. Então, na lista, não há ali somente 12 mil israelitas de 12 mil tribos e é esses que serão protegidos. Não, abrange todos, todos estarão protegidos. E aí, essa confirmação é importante porque lá em Romanos 11, do 26 ao 27, diz assim, ó, é assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as escrituras sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei essa aliança com eles quando tirar os seus pecados. Então, esse selo não é sobre salvação. Então, não é salvação que nós estamos dizendo aqui, é sobre proteção. Então, o mesmo Deus que protege é o Deus que trabalha para salvar, né? E todo Israel vai ser salvo num dia só, uma nação inteira sendo salva, um novo dia, né? Quando eles verem Jesus. Então, essa lista não é muito convencional, né? Ela não é a lista dos filhos de Israel lá de Gênesis, não é uma lista das tribos salvas, né? É, eu acho que João, ele apresenta essa lista para nós, talvez colocando esses nomes, por um motivo muito especial, né? É, ele não errou ou não esqueceu, né? É importante a gente frisar isso aqui. Ele não esqueceu de outras tribos ou ele quis dar evidência para isso, né? Mas é, é que embora todo Israel vai ser salvo, não basta ser judeu para estar na lista dos salvos. Eu acho que é isso que a gente tem que ter como conclusão, né? Sempre a fé em Jesus, sempre a graça. Lembrando que não é por obras, não é por você pertencer a uma família, não é por você pertencer a uma genealogia, não é pelos seus méritos, não é por nada disso que nós somos salvos. Nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça. Então, para concluir aqui esses versículos iniciais do capítulo 7, é importante a gente dizer isso aí, né? E de novo, irmãos, a gente está falando de futuro, mas eu queria fazer um parênteses aqui, né? Porque a gente pensa lá como futuro. Deus, ele está te protegendo hoje. Deus, ele está te protegendo agora, né? Às vezes acontecem coisas no dia a dia que às vezes a gente nem fica sabendo, mas Deus nos deu o livramento, Deus nos protegeu. Hoje você foi protegido pelo Senhor, né? Então, isso só mostra aí
o caráter de Deus e a fidelidade de Deus para aqueles que são seus. É, no capítulo 6:17, ele terminou, é o último versículo do capítulo 6, terminou assim, ó, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Né? É uma pergunta que ela ficou ali sem resposta, né, no capítulo 6. E agora, continuando aqui no 7, do 9 ao 10, a gente começa a ter uma clareza da resposta dessa pergunta, né? Então, está escrito assim, ó, depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, como vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que assenta no trono e ao Cordeiro. Então, eu vou fazer a pergunta para você de novo, do finalzinho do 6. Chegou o grande dia da ira do Senhor. Quem poderá subsistir? Aqueles que são salvos, aqueles que pertencem ao nosso Deus, aqueles então, quem poderá subsistir é aquele que pertence a Ele. Quem é Ele? Aquele que se assenta no trono, o Cordeiro. A Ele pertence a salvação, né? Então, é, essa afirmação significa que nós temos um Deus que é bom, nós temos um Deus que é justo, nós temos um Deus que é soberano e ele salva quem ele quer, né? Existem muitos sobreviventes ali da grande tribulação. Na verdade, irmãos, a maior colheita de almas ou o maior número de pessoas salvas acontecerá no contexto da maior crise humanitária que vai acontecer, né? Então, guerra, fome, economia ruim, né? Uma multidão incontestável ou uma multidão incontável de pessoas vão estar ali diante do trono declarando que Deus é bom e ele salva quem ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer, mesmo que há alguns que ele vai permitir ali sofrer algum tipo de martírio, algum tipo de sofrimento e perseguição, né? Quando os 24 anciãos e os quatro seres viventes, eles verem o cumprimento dessa grande comissão, né, do ID e as nações se aproximando ali do trono de Deus, reconhecendo que Jesus é o Messias, eles vão se prostrar, eles vão se adorar e eles vão falar amém, né? E eles vão adorar o Senhor com uma canção muito incrível que a gente vê aqui do Apocalipse 7, verso 11 e 12, né? Então, todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e diante do trono se prostraram o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, é como se nessa canção eles estivessem dizendo assim, ó, Deus começou um algo que durou milhões e milhões, muitos anos, né? E ele conseguiu, e ele finalizou, ele foi até o final, ele cumpriu o propósito dele, né? Então, Jesus, recebendo essa adoração, ele vai estar recebendo ali a herança, né? Nas nações, e essa incontável multidão adorando ele, é como se estivesse devolvendo para ele o amor que ele expressou quando ele deu a sua vida e quando ele desceu do seu trono de glória para morrer na cruz e nos salvar, né? E aí o texto ele continua aqui no verso 13 ao 15 e diz que um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram os que estão vestidos de branco?
O Senhor sabe. Então ele me disse: Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso que eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então Deus garante aqui para eles um lugar diante do trono dele. E ainda continua prometendo aqui no verso 16 e 17: Jamais vão ter fome, nunca mais vai ter sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro está no meio do trono e apacentará e o guiará para fontes de água de vida e enxugará de todos os dos olhos toda a lágrima, né? Então, olha que explicação maravilhosa aqui, né? Porque pensa assim, ó, muitos dos que estarão ali acabaram de morrer, acabaram de sofrer martírio, né? E Deus recebe a herança que ele deseja para as nações, e aí ele faz uma promessa maravilhosa, né? Então imagina uma pessoa que passou por uma dificuldade, por uma dor tremenda, recebendo uma palavra ali da parte de Deus, né? E ali algo pessoal direcionado para ela, uma garantia de que, ó, tá bom, você sofreu, você passou por dificuldade, mas ó, nunca mais, nunca mais. Então, quando Deus diz nunca, o que que significa quando Deus diz nunca? Significa nunca, meus irmãos. Assim, nunca mais vai ter sofrimento, nunca mais você vai chorar. Então, porque Ele está enxugando ali as suas lágrimas, né? É, e assim, finaliza então essa explicação em relação ao capítulo 7, né? É, que Deus vai proteger a sua igreja, vai proteger Israel da grande tribulação que se iniciou no capítulo 6. Amém? Parece muito longe, né? Mas Deus te protege, Ele está te protegendo hoje, Ele sempre te protegeu e Ele nunca vai te abandonar. Amém? Então é com essa palavra que nós finalizamos o estudo desse dia. E eu queria declarar aí sobre a sua vida toda sorte de bênçãos da parte do Senhor. Amém? Você tenha uma semana maravilhosa. Que Deus te abençoe, continue te abençoando, continue te guardando, continue te dando graça, te enchendo de paz. Em nome de Jesus.